Bom dia, sétimo ano. Saudade que eu tô de vocês. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí para assistir o vídeo? Vamos lá? O que nós estamos estudando mesmo? Vamos ver quem tem a cabecinha boa. Todo mundo que tá aqui tem a cabeça boa. Que a gente tá careca de falar sobre isso, sobre as grandes navegações. Né? Foi uma era chamada de Era do Descobrimento, dos descobrimentos, né? A causa, o que levou a essas grandes navegações foi o fechamento ali do mar, o controle do mar Mediterrâneo pela Itália e pelos turcos, pelos árabes ali, que tinham um monopólio. O que é um monopólio, gente? Não esqueçam dessa palavra nunca. Vocês vão ouvir isso em geografia, em história, tá? O monopólio era o controle do comércio de mercadorias, tá? Então, essa foi uma das causas. A segunda causa que eu falei ontem seria levar a fé católica para os povos ditos pagãos, os povos muçulmanos, os povos de religiões primitivas, como na África, os hindus, né? Então tinha uma gama grande de religiões aí que os católicos diziam que iam levar a fé católica e catequizar, tá? A terceira causa seria a comercial, econômica. Expandir o seu comércio, estreitar os laços comerciais com as Índias. Até então eles queriam chegar à Rota da Seda, que a seda na China ela era importantíssima para a Inglaterra e para a China, era o que sustentava a economia chinesa. E os indianos faziam esse intermédio entre chineses aí e europeus, tá? Bom, não teve só Portugal e Espanha, né, gente, que saiu à frente dessa, que saiu nessas grandes navegações. Portugal e Espanha saiu à frente, que a gente viu. Foi pioneiro, foi o primeiro a sair, porque a gente viu também isso. Eles formaram seu território primeiro, todas as guerras que teve que ter. Eles expulsaram os muçulmanos que tinham o controle, né? Os árabes sempre tinham o controle do comércio. Então eles expulsaram esses árabes do seu território. E aí sim, eles conseguiram ter um campo ali propício, né, para eles iniciarem já um governo forte, uma burguesia rica de comerciantes, rica que poderia financiar esses navegadores aí. Né? Já que muitos burgueses passaram a ser mercadores, comercializava-se de tudo, né? Desde quinquilharias a produtos caríssimos, a joias. Portugal e Espanha não se fabricava nada, tá? Não fabricavam nada. O grande país aí que era industrializado era a Inglaterra. Então a Inglaterra vendia para todos esses países. Com isso, gente, a Inglaterra ela acabou ficando para trás. Então as grandes navegações foi um marco aí na transição. Por isso que a gente estuda um marco na transição da Idade Média, tá, para a Idade Moderna aí. Tá? E aí a gente viu que os reis eles usaram um monte de coisas práticas mercantilistas, um monte de práticas econômicas aí para enriquecer o seu estado. Portugal e Espanha então dividiram o mundo entre eles e as outras nações ficaram de fora. Mas, por exemplo, a Holanda, ela conquistou também, ela teve as suas grandes navegações. A Holanda, ela tinha os mercadores, as companhias de comércio marítimas, né? Hoje a gente não vai no mercado, não vai numa loja, não tem rede de mercado. Pois é, a Holanda, ela tinha uma rede de navios que chamava Companhia das Índias ocidentais, era da Holanda, tá? E a Holanda então tinha um monopólio desse comércio aí, ela alugava os navios, né? Era contratada. Aí a Holanda acabou ficando de fora, mas ela falou assim: não, 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 eu vou até na região que eu comercializo, que é a Nova Inglaterra, que são as 13 colônias, hoje os Estados Unidos, e ficou com uma região, acho que de Nova Amsterdã, que a Holanda ficou. Então, e ficou com região da Nova Zelândia também, a Holanda, tá, gente? Já os franceses, eles ficaram com região da Quebec, Guiana Francesa, o sul dos Estados Unidos, chamado de Louisiana, tá? A Inglaterra ficou com várias colônias aí nos Estados Unidos, a Inglaterra ficou, né? As 13 colônias, eles iniciaram a sua conquista no Caribe, na Índia, na Nova Zelândia também, e na África do Sul, a Inglaterra.
Mas isso foi bem depois, mas ela tinha a riqueza maior dela vinha das 13 colônias americanas, até essas 13 colônias se tornar Estados Unidos e se tornar independente, tá? As consequências, gente, dessas grandes navegações, o que que deu isso tudo, né? Muitos professores, muitos historiadores, né? Porque o professor não deixa de ser um pesquisador, um historiador, eles acham que nessa época já começou a globalização. O que que é a globalização? Comércio sem fronteiras, porque deixou de existir fronteiras a partir do momento que uma civilização lá na Europa entrou em contato com uma civilização lá na África, né? Uma tribo lá na África. Então, esses laços aí comerciais já estreitaram e essas barreiras deixaram de existir. Então, alguns defendem que a globalização ela já começa no século XV. Essa globalização ela só vai aumentando ao longo dos séculos. Aí, ao passo de hoje pela internet, você compra um produto lá na China. Você compra um produto em qualquer lugar do mundo, desde que seja liberado para o seu país. Mas os chineses, eles são o maior exemplo de globalização, né? De mercado global, porque eles vendem para o mundo todo. Vocês veem na pandemia agora que a China, ela abasteceu vários países com seus produtos, né, para a Covid-19, porque os países não fabricavam, inclusive os Estados Unidos, que hoje tem uma rixa, porque os Estados Unidos foi uma grande potência ao longo da segunda revolução industrial até 1970. Os Estados Unidos era o grande país industrializado, era a grande nação industrializada, né? Hoje em dia ele perdeu para a China. Então, nesse mercado globalizado, a tecnologia ela avança cada vez mais. Essa tecnologia do século XV, hoje a gente acha boba, porque nós vivemos num mundo mais globalizado do que nunca. Nós vivemos no mundo da tecnologia, né? Isso aí é consequência das grandes navegações, porque se eles não tivessem começado lá no século XV, nós não teríamos seríamos povos isolados, viveríamos isolados, né? Isso é próprio do sistema que nós vivemos, que é o capitalismo. A busca por capitais, né, por dinheiro, por riqueza, essa busca continua, mas a consequência da grande navegação foi essa, né? Foi estreitar os laços comerciais, descobrir novos territórios, novas culturas, né? Essa foi a grande consequência das grandes navegações para o mundo, tá? Lógico que os países que se beneficiaram, que se deram bem, galera, foi o quê? Foi Portugal, Espanha no início. Mas quem se deu bem mesmo nessas grandes navegações foi a Inglaterra. Sabe por quê? Portugal e Espanha viveu muitos séculos do comércio ou de especiarias ou de metais preciosos, né? Os dois ao mesmo tempo, igual aqui no Brasil. Metais preciosos, chegou-se uma época, metais preciosos, o açúcar, depois o café, foram vários produtos que eles foram explorando aqui no nosso país, encontrando um meio de se enriquecer. Porém, Portugal não aproveitou, e Espanha também, não aproveitou esses produtos que vinham daqui, esse dinheiro que eles conseguiam tirar daqui, em impostos, em tudo, tá? Eles, então, repassavam esse dinheiro para a Inglaterra porque eles precisavam de produtos industrializados. Então, eles acabavam comprando os produtos industrializados da Inglaterra. A Inglaterra, então, fez com que Portugal tivesse uma dependência, e a Espanha também, uma dependência dos produtos deles. Né? O consolo que a gente tem é que nós fomos explorados, nós somos colônia de exploração. O que é explorar uma pessoa? O que é explorar? Pensem bem. Antes da gente responder, a gente tem que pensar, né? História também tem que pensar. Então, explorar é fazer a pessoa trabalhar para o outro e ganhar pouco, né? Ganhar menos daquilo que ela merece. Isso aí consiste numa exploração. Já o trabalho escravo é outra coisa que foi praticado aqui, né, na colônia brasileira, na época. Já é diferente.
Os portugueses também sobreviveram durante o início dessa colonização, a partir do século XVII, do comércio de escravos. O grande entreposto de escravos de Portugal, onde chegavam os escravos, era Bahia e Rio de Janeiro, onde fica o Aquarrio ali, era o mercado vero-peso, vero-peso, acho que era que eles falavam. Não, vero-peso era no Pará. Esqueci o nome do mercado, gente. Ficava ali na parte central do Rio de Janeiro, onde hoje é o Aquarrio. Ali aí, os escravos ficavam em quarentena, olha só, ficavam em quarentena, porque podiam vir com doenças, né? E o Brasil era um grande entreposto de escravos. Dali eles distribuíam esses escravos para a América toda, tá? Então, isso aí foram as grandes navegações, possibilitou outras descobertas. Depois nós fomos invadidos por Holanda, nós fomos invadidos por franceses, porque todos queriam uma fatia aí desse Brasilzão grande, tá? Daqui a pouco a gente volta, um beijo para vocês.